Se você tem horror a spoiler e se você nunca leu os Hathaway, a saga de 5 livros, o primeiro, para ser mais exata, e você ainda pretende ler e não quer pegar nenhum spoiler, acho bom você ler o livro e depois voltar aqui para ver esse vídeo. Mas caso você não tenha problema com o spoiler ou o assunto tenha te deixado interessado no título do vídeo, fica aí que eu vou te explicar melhor isso aqui. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal Escrito a Pena. E hoje nós vamos falar um pouquinho do AT, o Arco de 8 Pontos, que é mais uma metodologia de escrita, assim como o último do meu vídeo, que eu vou deixar linkado aqui, sobre os 3 atos, que eu expliquei lá no vídeo exatamente como funciona. Então, vamos dar continuidade, né, a essa série de vídeos em que eu explico metodologias de escrita que podem te ajudar na hora da escrita, né, a se situar melhor e a escrever melhor. Então, vamos lá. O arco de 8 pontos do AT, ele tem 8 pontos e ele basicamente vai te situar ao longo da sua escrita para que você consiga escrever. Eu sou obrigado a escrever de acordo com essa metodologia? Não, mas como eu disse, é só mais uma maneira que existe de você se planejar para você conseguir escrever melhor. Você escreve do jeito que você quiser, você inventa a sua metodologia se você quiser. Mas eu acho interessante que você conheça outras metodologias mais fáceis, mais difíceis, medianas, que podem te ajudar na sua escrita e você pode mesclar elas. Tem autor até que aumenta essas metodologias. Inclusive, eu tirei esse arco de 8 pontos do livro Santa Adrenalina, da Cláudia Lemes, que também vou deixar linkado aqui na descrição, que é maravilhoso. Vão lá dar uma lida nesse livro, que ele é bem curtinho, bem fininho, tem explicações maravilhosas sobre metodologias de escrita, entre outras coisas que talvez possam te ajudar também. Então, dito tudo isto, vamos ao vídeo, não é? Então, o primeiro passo, o primeiro ponto, no caso, é o estasis, que eu nem sei se é assim que se pronuncia, mas vamos lá. Que vai ser o mundo comum do seu personagem, você apresentando ele para os seus leitores. Como ele vive, onde ele vive, com quem ele vive sozinho, ele vive com outras pessoas. Basicamente é você apresentar o seu personagem, o modo de vida dele e as coisas com as quais ele está acostumado, ou seja, você vai apresentar o seu personagem ali no conforto dele, no momento dele de ok, está tudo ok, estou acostumado com esta vida, estou acostumado com esta realidade, é assim que eu vivo. Vamos exemplificar usando o primeiro livro da série Hathaway, usando o livro da série Os Hathaway, que são 5 livros. O primeiro, Desejo à Meia-Noite, que vai contar a história da Amélia, que é uma história de época, que ela cuida ali dos irmãos dela, da família dela, ela é solteirona, ela um dia já foi apaixonada por um rapaz, mas esse rapaz não se casou com ela teve seu coração partido e ela meio que já desistiu de se casar. Então, exemplificando, seria a Amélia lidando com os irmãos, com os quais ela já está acostumada, lidando com a vida dela de uma forma geral e ali no seu estado de conforto, em repouso, ali o que ela já sabe, o que ela já vem vivendo no ok, no mundo comum dela. O segundo ponto é o gatilho, no qual o personagem vai sair daquele modo ali dele de repouso e vai partir para uma ação que normalmente vai desencadear toda a história. No caso da Amélia, ela vai procurar o irmão dela, que está desaparecido, que está bêbado, que está gastando a fortuna da família toda em prostitutas e casas de bebida, entre outras coisas. E ela vai atrás desse irmão dela,
porque ela e o irmão são os mais velhos e ele não se responsabiliza pelo resto da família. Então ela vai atrás dele, preocupada e tudo mais. E o caminho dela acaba se cruzando com um homem lindo e misterioso, que é meio irlandês e meio cigano, chamado Can Rohan. E nesse encontro dos dois, a história toda vai surgir aí. E vamos dar início ao fato de que a vida dela era de um jeito e depois de conhecer esse determinado homem, a vida dela vai mudar completamente. O terceiro ponto é a busca. O personagem sai dessa zona de conforto dele e as coisas com as quais ele estava acostumado começam a não dar tão bem certo assim. Ele tem que sair dessa zona de conforto dele e um personagem, ou a ação que no caso da Amélia foi encontrar esse homem, as coisas começam a sair um pouquinho do trilho, começam a deixar de ser como ela estava acostumada. Ela meio que tem que tomar algumas decisões e aí a história vai se enrolando e dando aí início a algumas coisas interessantes que podem acontecer durante a história. O personagem nesse ponto, ele vai se envolver ainda mais com o problema que foi proposto no início. No caso, ela se encontrou com esse homem, ela se sentiu atraída por esse homem e essa atração dela um pouco que briga com o sentimento ali dela que ela tem dentro dela de que ela tem que ser uma moça recatada e tem que se manter quietinha ali no lugarzinho dela, cuidando dos irmãos dela e esse tipo de coisa. O quarto passo, ou o quarto ponto, no caso, seria a surpresa. Os conflitos se intensificam e tudo com o qual o personagem já estava acostumado meio que desapareceu, já não existe mais. E a vida dele já está complicada, os dramas se intensificam. Por exemplo, o Can e a Amélia, né, que são os personagens principais da história que eu estou usando como exemplo, eles se envolvem, eles se beijam, as coisas vão ficando um pouquinho mais quentes entre eles e a Amélia se vê ali com aquele dilema de escolher entre ficar com ele, né, se entregar para ele, ou ser a mulher que ela sempre foi, recatada, bonitinha, que fez as coisas certinhas e tudo mais. Então é aí que nós vamos para o quinto passo, que é a escolha. O personagem precisa se decidir. Normalmente, a escolha é um dilema ético com o qual o personagem ele se vê. Ele deve ou não matar o vilão? Ele deve ou não abandonar o seu filho? É alguma coisa que vai impactar o personagem diretamente. No caso da Amélia, é ela escolher ou não entre o que ela quer e o que ela precisa fazer. Que ela enxerga que ela precisa cuidar dos irmãos, que ela precisa cuidar da família, que ela precisa ser a responsável, que ela tem que levar todo mundo nas costas, ou ela, pela primeira vez na vida dela, vai fazer alguma coisa que ela realmente quer, que é ficar com esse homem que é misterioso, que é cheio de coisas com as quais ela não está acostumada, se entregar para ele e pagar para ver o que vai acontecer. E aí nós vamos diretamente para o sexto passo, que é o clímax, que é quando o personagem escolhe e essa escolha vai impactar no resto da vida dele para o resto dos dias dele. Então, no caso da Amélia, é o fato dela escolher ficar com o Can, escolher o amor dele, escolher todo esse julgamento que ela vai ter que sofrer pela sociedade por escolher um cigano, enfim, por ele não ser um cavalheiro da sociedade e tudo mais. E ela ter que lidar com essa escolha e com todos os conflitos que essa escolha vão acarretar para ela e para a família dela. No sétimo passo, nós temos a reviravolta, que são de fato as consequências desse ato, as consequências dessa escolha que a Amélia fez. Ela vai ter que lidar com o julgamento da sociedade, ela vai ter que lidar com o julgamento talvez dos irmãos dela, ela vai ter que lidar com esse homem na vida dela e na vida da família dela. E por fim, nós temos a resolução, que tudo se resolve, resolução, né? Tudo se resolve, tudo entra novamente nos eixos
E nós começamos novamente a história, por assim dizer. A Amélia e o Cã se casam, ele se encaixa na família dela, que já é disfuncional, e ok, vamos receber mais um e não tem problema nenhum. E eles nem ligam pro resto do que a sociedade pensa sobre eles, sobre o amor deles e sobre a família que eles vão formar dali em diante. Então, basicamente, a estrutura, né, em 8 pontos, ela vai ajudar você, assim como a em 3 atos, a construir a sua história. E vou deixar linkado aqui, explicando mais bonitinho, assim, escritinho, tudo bonitinho. Tudo que eu expliquei aqui, eu espero que eu tenha conseguido demonstrar para vocês como que a estrutura em 8 pontos funciona dessa forma mais exemplificada. Se eu não conseguir explicar, me desculpa, eu tentei. É que ela não tem muito assim, ela não é muito complexa, mas ela é um pouquinho difícil de você colocar como exemplo mesmo. Vou deixar aqui linkado, como eu já disse, ela bonitinha, passo a passo, os 8 pontos. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus coleguinhas, se inscrevam no canal, que ajuda muito o canal a crescer. Nós estamos tendo um resultado bem bacana, eu estou adorando os comentários de vocês, a discussão que a gente está propondo toda vez que um vídeo termina e eu upo ele, sempre tem alguém que comenta, isso é muito bacana, continuem fazendo isso. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem mais vídeos como esse, por favor comenta para eu poder saber o que vocês querem, se vocês têm mais alguma dúvida. E é isso, por hoje é só, tchau!